Oi, vamos conversar sobre esse episódio que eu confesso que demorei um tempo pra vir aqui gravar, porque mexeu demais aqui, ó. Bora falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Euphoria. O que foi esse episódio número 4? Respira. Bom, se você é novo por aqui, toda semana a gente tá aqui comentando o episódio novo. Toda semana tá saindo um episódio novo, né, da série Euphoria, na HBO e na HBO Max. E durante a semana eu venho aqui comentar, debater e também trazer curiosidades sobre o episódio da semana para vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever aí, tem muitos vídeos novos vindo por aí. E aproveita para seguir no Instagram também, porque tem muita novidade por lá. Eu não sei nem por onde começar a falar sobre esse episódio, porque de longe, né, foi o episódio preferido de muita gente. Eu ainda tô ali entre o terceiro, esse, o quarto. Eu gosto muito do primeiro também, por mais que ele não trouxe tantas revelações e coisas do tipo. Ele é um episódio muito bonito como um todo, assim. Então, eu tô meio dividida, mas confesso que esse episódio número 4 foi muito legal. Muita referência artística, muita coisa legal que eles fizeram com a iluminação. E também, acho que um dos pontos altos, né, a gente teve grandes plots nesse episódio, tanto falando da Rue ali, que a gente tem um momento muito, muito intenso, que pra mim, de longe, é a minha cena preferida de toda a temporada, e acho que até da primeira temporada, enfim, de toda a Euphoria, aquela cena da igreja, né, muito forte, aquela música, inclusive, meu Deus do céu, eu já chorei muito com aquela música. E o momento do Cal, né, aquela bomba que explodiu finalmente do jeito mais doido possível, mas enfim, tivemos duas grandes viradas aí nesse episódio. Então bora lá comentar, debater, falar sobre esse episódio. Bom, a primeira coisa que eu vou trazer aqui já é um pouquinho sobre a fala do diretor, né, que eu sempre tento trazer algumas falas da própria equipe sobre o episódio. Como eu contei pra vocês, existe um canal de Euphoria no YouTube que posta conteúdos originais dos bastidores e tudo mais. É gringo, infelizmente não tem tradução, mas sempre trago um resuminho do que eu vi por lá pra vocês. E a fala do Sam, do diretor, sobre esse episódio é que ele quis trazer um pouco mais de um outro mundo, um outro universo, quase que uma vibe espiritual. Ele quis experimentar, trazer essa sensação que a Rue sente, né, quando ela tá muito alta, que ela tá entre ali quase vida e morte, como se esse meio fosse um meio em que ela conseguisse se conectar com o espiritual, e ele quis trazer isso para esse episódio. A gente também tem uma fala do Labyrinth, que é o compositor. Para quem não sabe, eu já fiz vídeo falando sobre elementos técnicos e falei bastante sobre ele. Ele que compõe a trilha, principalmente a trilha original, né, da série. E ele fala que, para ele, a primeira temporada teve um toque, assim, muito mágico, né, de uma coisa diferente, lúdico. E nessa segunda temporada, ele experimentou trazer algo mais espiritual, para vocês verem como ele e o Sam estão casados, né, nessas escolhas artísticas aí. Então, realmente, eu não sei se para vocês isso toca muito, mas quando eu escuto a trilha, né, o pouco que já saiu da trilha dessa segunda temporada, eu fico muito tocada. Para mim, realmente ele conseguiu fazer algo muito espiritual, assim, de experiência. Então, essa cena da igreja, acho que essa música fez muita diferença, assim, e acho que é um ponto muito forte pra gente conseguir experimentar tudo aquilo que a Rue tá experimentando também, né? Inclusive, outra curiosidade é que o Labyrinth realmente estava cantando essa hora na cena, de conhecimento geral, assim, todo mundo que estava presente na gravação dessa cena fala que foi um dos momentos mais bonitos que eles já presenciaram na vida dentro de um set. Parece que foi muito forte, e aí eu vou falar um pouquinho do meu lado atriz aqui, porque eu já estive em alguns sets que trazem uma energia muito forte, assim, ou que a cena representa muito, e realmente é algo que mexe muito com a gente, porque é a energia que tá rolando naquele lugar, sabe? E realmente reverbera, e todo mundo sente a mesma coisa, é uma coisa de conexão, é quase mágico, mas é difícil também a gente processar tudo aquilo, porque é muito real, a energia é muito real. Então eu acredito que, como todo mundo tá falando, assim, que eu vi de bastidor e tal, todo mundo tá falando que essa energia foi muito forte, que a gravação foi muito forte. Eu imagino o quanto a energia do lugar tava elevada, assim, o quanto todo mundo tava conectado pra gravar aquilo. Deve ter sido, né, a coisa mais linda, tá nesse lugar, com o Labyrinth cantando ao vivo e a Zendaya entrando como Rue, e
tudo que aquilo representa, enfim, deve ter sido muito bonito. Eu daria minha vida para estar naquele set, naquele momento. Bom, tivemos um momento Curiosidades Parte 1, agora vamos para o momento Curiosidades Parte 2, que é sobre as obras de arte que aparecem nos primeiros minutos deste episódio. A gente tem uma montagem em que a Rue e a Jules estão montadas de diferentes obras, de diferentes personagens de filme e tudo mais, e eu vou trazer um pouquinho aqui pra gente discutir e deixar as imagens aqui pra vocês também, caso vocês não conheçam de onde foi tirada cada referência. E também quero deixar uma pulguinha atrás da orelha pra vocês sobre essas obras, porque pra mim todas as figuras que foram mostradas ali têm um ponto em comum. Vamos ver se a gente concorda. Mas vamos começar pela primeira imagem, que é o nascimento de Vênus. Eu vou deixando as imagens aqui do lado para vocês irem vendo. É uma pintura muito famosa e a gente começa com a Jules sendo a Vênus ali, né? A gente parte depois para uma imagem da Jules em cima ali da Rue, e essa imagem foi retirada, né, inspirada na fotografia de John Lennon e Yoko Ono. Uma foto muito bonita, inclusive, ele tá ali nu, enfim, eles reproduziram exatamente, né, a foto. A terceira imagem foi inspirada num quadro chamado Os Amantes. A quarta foi inspirada, obviamente, na Frida Kahlo, e por mais que muitos conteúdos que estão surgindo agora coloquem essa imagem da Jules como uma imagem do filme da Frida, essa imagem foi retirada de um quadro mesmo que ela fez, né, um autorretrato que realmente tem a figura do Diego, que na época era o marido dela, enfim, a história deles é muito complexa, né? Mas foi retirado desse quadro, dessa pintura que ela fez. Eles replicaram, em vez do Diego na cabeça ali da Frida, é a Rue na cabeça da Jules. Bom, a quinta imagem foi inspirada no filme Ghost, famosérrimo, né? Esse filme e esse trechinho do filme. E o sexto não tem quem não entenda, não adivinhe, né? Que foi inspirado no Titanic. Ficou muito legal. A Jules ficou maravilhosa de Rose, inclusive. E em sétimo, a gente teve uma animação aí inspirada, né, na Branca de Neve, como a Jules sendo a Branca de Neve, a Rue o príncipe ali. E por último a gente teve o filme Brokeback Mountain. E, inclusive, nesta parte, a gente tem uma fala muito estranha da Jules, que é: "E quando você morrer?" Eu não lembro se no filme existe essa fala, minha memória é super fraca, então eu não consigo lembrar se essa fala estava lá. Mas enfim, de todo jeito é meio estranho eles escolherem exatamente essa fala para estar aqui. Por último, eu queria pontuar, é uma imagem que anda circulando na internet e que já foi desmentida por algumas pessoas da equipe da série. Existe uma figura muito bonita também da Cassie perto do final desse episódio, e muita gente tá colocando essa imagem como se eles tivessem pego a referência de Midsommar, porque, né, lembra, esse filme é muito macabro, inclusive, mas já foi dito por um dos diretores de fotografia, que é o Marcel Revy, que eu sempre falo aqui pra vocês, e ele diz que essas flores e tal foi só uma vibe inspirada num momento, na época, né, não em nenhuma obra, muito menos Midsommar. Então, muito cuidado com essas coisas que replicam por aí, achando que exatamente aquilo daquela obra, e às vezes não é, né? Então é bom a gente conferir e saber a leitura da equipe, né, das pessoas que estão por trás fazendo essa obra. Então tá, dito isso, só porque eu tenho toque de ver pessoas compartilhando coisas que, né, não pesquisaram sobre aquilo, agora vamos falar um pouquinho sobre o que pode significar todas essas obras colocadas ali. Agora sim, é a minha interpretação aqui, tá? Pode estar certo, pode estar super errado, é só eu vou colocar aqui pra gente discutir, ok? Se você concorda, coloca aí nos comentários pra gente conversar sobre. E se não concorda também, vamos conversar sobre. Se a gente parar para analisar, né, essas obras que apareceram nas escolhas e tal, eu, assim, eu tenho certeza que o Sam não coloca nada por acaso, né? Tudo nessa série é muito bem pensado. Então eu não sei se essas figuras também foram super bem pensadas e tem a ver com o que eu vou trazer aqui ou não. Podem ter outras interpretações, mas uma das coisas que eu percebi aqui é que a maioria dessas figuras, imagens, filmes que eles colocaram ali, um dos personagens dessa imagem já faleceu. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem primeiro lá a imagem, né, do nascimento de Vênus, enfim, esse aí realmente não tem nada relacionado à morte, mas tá ali vida e morte, nascimento e tal. O segundo é o quadro, né, Os Amantes, e uma das teorias que tem sobre esse quadro é que a pintora fez esse quadro depois da mãe dela falecer, e o corpo da mãe dela foi encontrado no rio com um vestido enrolado na cabeça. É como se ela pintasse uma representação da mãe ali também, enfim, tá relacionado à morte. A gente tem Yoko e John Lennon. John Lennon faleceu, né, muito jovem. A gente tem Titanic, obviamente o Jack falece no filme. A gente tem filme Ghost,
que, né, pelo nome, o cara falece no filme e volta como um fantasma pra salvar essa mulher e tal. A gente tem Branca de Neve, a gente tem O Segredo de Brokeback Mountain, que o cara também morre, e todos os personagens que faleceram estão representados pela Rue. Então, se eu não me engano, o cara que falece no filme é a Rue que faz. Em Ghost, a Rue que faz o cara. Em Titanic, a Rue faz o Jack. Eu acho que a única exceção é John Lennon, que a Rue faz a Yoko e não o John. Mas assim, todas essas figuras, esses filmes, essas pinturas estão relacionadas com a morte. Inclusive a Branca de Neve, é no momento em que ela tá ali morta, deitada, só o príncipe que vem salvar. Enfim, pode não ter nada a ver, pode ser que eu esteja viajando, mas é bom a gente dar uma olhada nessas coisas aí. Eu tô falando pra vocês desde o primeiro episódio, parece que tem a sensação de que alguma coisa vai dar muito errado, alguém vai morrer, o que vai acontecer, né? E não sei, essas pinturas aí me deixaram mais tensa ainda. Me diz aí o que é que você achou nos comentários, eu realmente quero saber, vamos debater sobre esse assunto, porque nada é por acaso, então, né? Vamos começar a adentrar um pouquinho no episódio em si agora. Esse episódio foi muito forte, cheio de plot, cheio de revelações. A gente tem muito dos personagens aqui também internamente, assim, então por isso que eu acho que foi um episódio muito mais forte, né? E pra mim, esse episódio se dividiu em 3 acontecimentos, né? Primeiro é o nosso primeiro trio, que é o Nate, a Mad e a Cassie. O segundo é o nosso segundo trio, Rue, Elliot e Jules. E o terceiro é toda a trama ali do Cal, né? Então, por mais que a gente tenha, obviamente, outras histórias percorrendo, né? A gente tem montagem bem dinâmica. Pra mim, os 3 grandes acontecimentos desse episódio aconteceram em cima desses 3 assuntos, né? Então, a gente já começa com uma cena super estranha ali da Jules e da Rue, que de novo a gente vê o quanto, primeiro, a Rue tá num lugar muito ruim, par dessa realidade aqui, e o quanto o relacionamento delas não tá indo bem. A Rue realmente ama muito a Jules, mas ainda não tá pronta pra esse relacionamento, ou então não é tão ativa quanto a Jules, enfim, tem todo o psicológico aí envolvido, ainda mais que a Rue não está numa fase boa definitivamente, né? Então a gente vai ver muito mais sobre esse relacionamento nesse episódio, começou no episódio anterior e acredito que pro resto da temporada, né? Entendeu? O que é esse amor delas, pra onde vai esse amor delas, onde que o Elliot se encaixa aí e por aí vai. A gente já começa também com uma cena super forte da Mad com o Nate, né, falando sobre amor, né, quanto aquilo, tudo que eles viveram foi ou não foi amor, o quanto era obsessão, e ela realmente se abre, né, tirando a obsessão, tirando tudo que a gente viveu, realmente foi amor, eu te amei, você me amou, e ele não sabe nem responder. Uma coisa que eu acho bem interessante é a gente pontuar que esse episódio deixou um ponto de interrogação no Nate, assim, mais ainda, pelo menos pra mim. Inclusive, lá no final do episódio, vou correr um pouquinho pra frente pra gente falar um pouquinho sobre esse personagem. O pai dele, né, o próprio pai fala, eu não consigo te entender, eu não sei quem você é. E eu acho que a série tá fazendo a gente se colocar muito nesse lugar, com essa visão do Nate também. Por mais que a gente saiba as merdas que ele faz, a gente sempre sabe mais ou menos, a gente não entende completamente a cabecinha daquele ser humano. Então, realmente, ele é muito uma incógnita. Ele não pega nada pra ele, né, nada é culpa dele nunca, inclusive a gente tem também uma cena dele com a Cassie fortíssima, em que a Cassie coloca, né, a força dela ali na mesa. Meu filho, se tu acha que eu sou boazinha, que eu faço as coisas sem querer e tal, você não viu nada. Mas a gente tem de novo nessa cena, né, ele colocando como você que é a culpada, você que tá fazendo isso, ele nunca tá errado, né? Então é difícil entender ele, é difícil entender de quem que ele tá gostando nesse meio todo, o que ele tá fazendo da vida dele ali. Espero entender mais sobre esse personagem. Inclusive, uma das falas do Nate é que se você fosse legal, você não pegaria o namorado da sua melhor amiga. E você, bonzão, tá fazendo nada, né? Tá perfeito aí. E daí é só pra pior, né? A gente tem o desenrolar desse trio um pouco nesse episódio e é algo... É difícil. Que situação que isso vai, né, se tornando, assim, vai ficando muito maior essa coisa toda. Uma hora vai explodir. A gente tem também a Lexi, que cada conversa que ela tem com a Cassie, ela continua, né, colocando, escrevendo pra futura peça dela, e eu já falei pra vocês no vídeo passado que eu tô louca pra ver o episódio dessa peça. Eu tenho quase certeza que essa peça vai rolar, porque no teaser da série tem umas cenas meio peça escolar, assim, acredito que vai ser muito legal esse episódio, essa peça. Quero nem ver tudo que vai acontecer, aliás, quero muito ver tudo que vai acontecer. E a Lexi cada vez mais tá colocando da vida íntima ali delas, né, principalmente da irmã, nessa peça. Vamos ver
que vai dar merda. A gente também começa a acompanhar, né, o nosso, agora definitivamente um trio, que é o Elliot, a Jules e a Rue, e a gente tem a cena em que elas estão na casa do Elliot, né, a Rue vai no banheiro, obviamente usa drogas, o Elliot se pega lá com a Jules, a Rue volta, mas uma coisa pra gente prestar atenção aqui é que o Elliot, quando vai no banheiro, ele vê, né, que tem droga ali, ele poderia usar e tal, e ele tá se mostrando cada vez mais um personagem muito cuidadoso, assim, né, com elas e acho que com ele mesmo naquela situação, então ele resolve não colocar drogas ali no meio daquela hora, ele já vê que a coisa já tá meio alta, não sei, eu vejo ele muito protetor com elas duas, sabe? Isso é legal, inclusive, pro que a gente sempre fala aqui, né, sobre os estereótipos, que essa série sempre quebra com os estereótipos, não é porque o cara é usuário que ele é má pessoa, não é porque ele, sei lá, tentar roubar alguma coisa nessa brincadeira de adolescente, horrorosa, inclusive, né, por favor, tem um lado humano ali dele, sabe? Ele tem esse cuidado, essa visão bonita também das pessoas, né? Como ele teve a conversa com a Jules lá atrás, ele já leu elas muito bem. Então, não sei, é muito louco que eu vou dizer, mas eu tô gostando desse trio. Eu tô gostando deles três, eu acho o Elliot legal com elas. Espero que ele e Jules consiga, né? Acho que não são eles exatamente, mas espero que eles consigam fazer parte de uma recuperação da Rue, talvez. Mas ainda assim é uma cena tensa, né? Porque tem aquele joguinho, I Dare You. Nesse jogo ele acaba ficando com a Rue, e aí, enfim, muito louco, vamos ver, porque a Rue até então acho que não tem nem ideia, né? Ela tá levando tudo isso como uma brincadeira, não sei. Mas tá em outro lugar, por estar em outro lugar, acho que essa não é a preocupação maior dela, ela mal tá por ali, né? A gente também começa a ser apresentado a trama do Call nesse episódio em si, né? Que é muito surreal. Ele já tá bem alto, pelo que a gente pode reparar, né? De bebida e tal, e ele pega esse carro, a gente vem obviamente numa crescente até o final do episódio de adrenalina, achando que algo muito ruim pode acontecer, até porque a gente já viu, né, de novo, algo que a gente já falou nos episódios passados, que existe uma relação com ele entre vida e morte ali. O Nate queria que ele morresse, no primeiro episódio ele falou, a gente teve no episódio passado que ele realmente gostaria de ter feito, se matado enquanto ele tava naquela família ali, e a gente vai ver ele finalmente aqui dando um jeito nisso. Eu tava com muito medo do jeito que fosse ser dado nessa cena, fosse ele se matar, ele morrer nesse carro, e eu acho que ia ser muito ruim, eu ia ficar decepcionado, confesso, né? Muito óbvio esse personagem morrer a essa altura. Mas enfim, vamos falar mais detalhes sobre essa cena em si daqui a pouco. Enquanto a gente tem o Call lá, a gente tem a Mad e a Cass também na festa de aniversário da Mary, que foi na casa da Cass, inclusive. A gente tem uma cena, né, muito tensa da Cass entregando aquele caderno lindo, né, pra Mad, da amizade delas e tal, e você vê na cara, estampado na cara da Cassie, o quanto tá desconfortável aquela situação e o quanto ela realmente tá gostando do Nate ou acha que gosta do Nate por conta desses milhões de problemas psicológicos que a gente sabe que ela já tem, e essa sensação, esse sentimento que ela tem de querer ser querida por todo mundo, querer ser querida por algum homem, né? Querer ter essa pessoa com ela ali, para ela. Ela realmente tá muito apegada e é a melhor amiga dela, enfim, a gente consegue ver na estampada na carinha, e palmas de novo para Sydney Sweeney, que essa atriz tá fenomenal. Eu espero que ela seja mesmo indicada para um Emmy de atriz coadjuvante, alguma coisa do tipo assim. Ela tá entregando muito nessa temporada. Inclusive, essa parte, né, da trama, da Cassie, da Mad, do Nate, também ajuda a gente a entrar num estado de euforia, de ansiedade, né, pra entender onde é que as coisas vão chegar nesse episódio, porque essa cena desse trio é muito tensa, a cena do Call é muito tensa, e a gente tem a cena da Rue no carro com a Jules e com o Elliot, que também é muito tensa. A Rue pede pra ir pra casa, e inclusive é uma cena muito bonita no ponto de iluminação, se vocês repararem. Ela tá bebendo e a Jules pede pra ela não fazer isso, né? O momento em que ela confronta a Jules, assim como ela fez com o sponsor dela no episódio passado, a gente começa a ver uma penumbra, né, uma escuridão cada vez mais presente. É difícil até de enxergar o rosto da Rue e da Jules nessa cena, quando as coisas começam a ficar mais tensas, então o ambiente também fica mais pesado, fica mais dark, é difícil de enxergar as coisas, é como se a gente estivesse na escuridão mesmo, junto com esses sentimentos muito obscuros também. Então é muito bonito ver essa técnica, né, junto
com esse roteiro, assim, como que as coisas se conectam. E a gente fica tenso pela Rue, que tá saindo dali, né, sozinha, né? A gente fica tenso com os outros personagens também, por tudo que tá sendo construído. A gente tem uma cena hilária, mas muito nojenta na piscina. Inclusive, uma curiosidade dessa cena é que a Sydney Sweeney, que faz a Cassie, contou que eles colocaram um tubinho que vinha na boca dela, né, pra jorrar aquele vômito e tal. E ela falou que na hora que jorrava, realmente parecia que era ela que tava vomitando, porque saía da boca dela, então parece que ela ficava mais enjoada ainda, enfim. Todo mundo fala que essa cena foi horrível de gravar, porque parecia muito real, né, quem não tem nojo de vômito. Então foi bem tenso, eu não queria estar naquele lugar ali não. Bom, e antes da gente chegar nas cenas finais, né, no ápice desse episódio, a gente tem uma conversa ali do Elliot com a Jules, onde ele coloca finalmente pra Jules que a Rue tá sim usando drogas muito mais pesadas do que ela imagina. Eu confesso que eu fico meio espantada da Jules não tá percebendo, não sei se é porque ela não tem um conhecimento sobre drogas e aí acha que pela Rue tá usando baseado, ela tá naquele estado normal, ou se realmente ela não sei, não conhece nada, não sabe qual é a reação das pessoas pra nada, pra nenhuma das drogas, porque a Rue tá absurdamente fora deste planeta, e a Jules, não sei se não desconfiou, enfim. O Elliot conta pra ela, né, de novo a gente tem uma cena muito bonita, na penumbra, a iluminação de novo vai escurecendo, e achei muito legal também da parte dele, né, olha, se a gente vai começar a se falar ou ter um relacionamento a partir daqui, por mais que eles dois estejam errados, porque confesso, acho que a Rue não sabe, né, do que tá rolando com eles dois, ele resolve contar, uma coisa importante pra Jules e uma coisa importante pra saúde da Rue, certo? E aí sim, a gente chega na cena em que a Rue de novo vai tomar aqueles medicamentos, inclusive parece que é aquele mesmo remédio que ela tomou na primeira temporada, onde ela fala que ela começou a usar alguns tipos de drogas ali quando o pai dela ainda estava doente. E quando ela experimenta, né, a gente tem uma explosão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu falei no comecinho do vídeo pra vocês que foi difícil pra eu gravar esse vídeo, porque esse episódio me pegou muito, principalmente essa cena. Eu achei ela de uma delicadeza linda. O texto daí pro final também é muito bonito, a música, enfim, tudo muito bonito e me tocou muito, assim. Então, parece que abriu uma porta mesmo para esse mundo espiritual, né? O que essa personagem sente, o quanto ela tá perdida ali, o quanto ela gostaria de ter aquele pai dela ali. Então, essa troca, né, de cenas dela abraçando o Labyrinth, que ali é só alguém da igreja e tal, e ela abraçando o pai dela, e enfim, quando ela abraça o Labyrinth, vou falar o nome dele porque não sei se teria o nome de algum personagem ali, mas é ele ali, vem um raio de luz no rosto dela muito bonito também, não sei se vocês repararam isso, assim, é como se estivesse abrindo realmente um caminho ali. Inclusive a gente tem várias observações, vários pontos de vista sobre essa cena, muita gente acha que, né, ela tá tendo uma outra overdose, muita gente acha que ela tá vendo o enterro dela ali, como se fosse um enterro, mas pelo que eu senti do diretor, ele só quis abrir um caminho espiritual quando ela tá nesse lugar muito alto, nesse meio termo entre vida e morte, mas não necessariamente que ela morreu. Não sei, pelo que eu vi do trailer do episódio que vem, parece que ela tá viva e que ela inclusive vai ser sequestrada porque ela tá com as drogas, né? Enfim, já dando um pouco de spoiler, mas é o que tá aparecendo pela mídia, então acredito que ela não vai morrer agora. Essa cena não significou a morte dela, mas é muito legal a gente pensar como um plot, né? O que pode virar dela a partir dessa vivência que ela teve, a partir disso que ela viu, a partir dessa conversa com o pai dela que ela teve, que eu acho que é inclusive o principal ponto dessa cena, né? Dela realmente ser abraçada e dela entender que ela é uma pessoa do bem. Inclusive, um ponto muito importante que a gente tem aqui é que, se vocês lembram, no episódio especial que a gente teve da Rue, a gente teve muito sobre essa conversa de vida e morte, do quanto pra ela não era tão importante assim estar por aqui. Enfim, o que foi apresentado nesse episódio, né, especial dela, vem muito para esse lugar aqui. Porque na conversa deles, o sponsor coloca ali, né, que as pessoas vão se afastar dela, isso vai acontecer. E aqui a gente vê, né, ao longo dessa temporada, realmente ela entrando num estado cada vez mais profundo, ela afastando as pessoas, cada vez mais as pessoas se afastando dela, até ela chegar realmente no fundo do poço. Então a gente tá vendo isso acontecer. É engraçado que, de novo, né, eu pontuo aqui o quanto essa série faz a gente se colocar no lugar dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo que dá muita raiva da Rue,
você tá ali no lugar da Jules e da mãe, falando, caramba, acorda, né? Acorda pra vida, reaja. Ao mesmo tempo, você também consegue se colocar no lugar da Rude, eu não consigo sair desse lugar. E aí ela começa a ser explosiva com todo mundo, enfim, e o quanto é difícil estar nesse lugar também. Você não tá bem, você acaba afastando as pessoas e aí você fica pior ainda. É uma confusão. Então, a gente já quase sabia que esse lugar poderia vir, poderia começar a acontecer e tá aí, e espero que esse plot tenha vindo para uma coisa melhor, né? A gente sabe que a vida não é só final feliz, a gente sabe que o Sam gosta de retratar a realidade com tudo isso, mas a gente ainda assim, obviamente, né, torce pelos personagens, torce para as coisas começarem a dar certo novamente. E para finalizar, a gente vai falar da cena do Call aqui, que, meu Deus do céu, que cena boa! Aquele ator também foi fenomenal, eu já também quero que ele seja indicado pro Emmy, eu quero que Euphoria raspe o Emmy, entendeu? O Cal já tá super alto, a gente acha, né, que ele pode bater aquele carro a qualquer momento. Ele vai naquele bar que ele foi, né, quando ele era jovem com o amigo dele. Ele dança com alguém ali, revive aquele passado. É muito bonita essa cena, inclusive. Enfim, acontece uma série de coisas, né, e a gente acaba com ele na casa dele, finalmente falando tudo que tava entalado. Achei essa cena muito legal, mas juro que fiquei com dó, principalmente da mulher dele, assim, não precisava ser dessa forma. Mas acredito que se não fosse assim, não ia ser nunca, né? Então que bom que esse cara se libertou e talvez deixou essa mulher agora viver a vida dela, enfim. Mas foi uma jogada de merda no ventilador, não é mesmo? Ele realmente falou tudo de forma super agressiva, inclusive falou, né, sobre alguns gostos do outro filho dele, realmente expôs toda a família ali para todo mundo que tava ali. E teve aquela sacada, né, do Nate, que ele falou, que a gente já comentou por aqui, que foi muito interessante. Realmente, a gente não consegue ler o Nate. O Nate é uma pessoa muito complexa, mas quero muito ver o que é que vai acontecer, porque agora ele não tem mais medo, ou tem, não sei, do CD do pai dele com a Jules vazar, já que o pai dele fez tudo aquilo. E aí, ele finalmente estaria livre da Mad, né, que está com o CD, se ele não tivesse mais o medo do pai ser exposto. Então, tem muitas reviravoltas que podem acontecer por conta dessa cena. E uma coisa legal de pontuar aqui também é que no final, antes dele sair da casa dele, ele pega um quadro da família. Se vocês repararam, neste quadro, a foto é ele, a mulher e 3 crianças. Então, o filho mais velho, né? A gente tem o Nate, que foi o segundo filho, e tem um menino mais novo por ali. Nunca vi, nunca ouvi falar, não sabia que era 3 irmãos. Você sabia? Sabe dessa história? Sabe de alguma coisa? Coloque aqui nos comentários, estou muito curiosa para saber. Será que tem mais alguma história dessa família aí que a gente não sabe? E para finalizar, a gente teve um texto muito, muito, muito bonito, que eu acho que de novo aqui traz essa coisa espiritual que esse episódio quis passar, né? Que é um texto falando, eu estive com você desde o momento do seu nascimento, desde antes de você nascer até quando você morrer, enfim. É como se fosse uma fala de um ser superior, né, falando sobre nós. A gente tem um pouquinho de cada personagem também, é aí que tá a imagem da Cassie que eu falei pra vocês, com as flores. A gente tem uma imagem muito bonita da Jules, onde ela tá de novo numa penumbra ali, né, tudo muito escuro, e tá chovendo na janela, e a gente tem a chuva escorrendo na janela, fazendo reflexo no rosto dela. Então parece que o reflexo da chuva ali na pele dela é uma lágrima, né? Apresentando toda a tristeza que aquela personagem tá sentindo naquela hora, né? Depois de saber que a Rue, na verdade, não tá longe das drogas, né? E aí 2 coisas no momento final pra gente reparar é que a última fala, a gente não tem mais a Rue falando, a gente tem a Jules. Então a gente tem um texto em que a Rue tá narrando, né? Falando, e aí a última frase não é mais a Rue, é a Jules. Ela fala algo como, antes de sequer você ter existido, antes de sequer existirmos, né, eu estive com você. Pode representar muita coisa essa troca da fala da Rue para ser a Jules. E a gente também tem uma cena final da Jules em que mostra que ela tá arranhada, né, machucada ali, cortada. E se a gente pegar um pouquinho do histórico da Jules, lá na primeira temporada a gente tem bastante sobre ela e essa relação com cortes, né, ela fazia isso quando ela era mais nova, enfim, e inclusive a cena da festa na primeira temporada, ela se corta também. Eu não sei se esse corte já estava lá, mas ele parece um corte muito fresco, né, que foi feito ali naquela hora. Talvez a Jules tenha se cortado ali depois de saber desse caso da Rue, algo assim, e o Elliot tá ali com ela, então também é uma cena que representa muito, né, o quanto realmente mexeu com ela tudo que tá acontecendo com a Rue.
Putz, é muito doido falar sobre esse episódio, porque ele mexeu muito comigo, então por mais que eu tente ser um pouco mais técnica aqui, é difícil, porque eu não sei se eu consegui transparecer tudo que eu senti, toda a qualidade, né, que essa série e esse episódio em si trouxe. Se vocês têm mais curiosidades ou mais percepções que vocês sentiram do lado dali, me contem aqui nos comentários, vamos conversar. E espero que vocês tenham gostado, que vocês se deliciem cada vez mais com esses episódios cada vez mais complexos e bonitos e cheio de arte, né? Tudo muito tocante. Já tô muito ansiosa para os próximos episódios, como sempre. Eu acho que não dá para melhorar, mas só tá melhorando. Espero que vocês tenham gostado do lado daí, que tenha dado para vocês também relembrarem, se divertirem e que tenha sido uma boa conversa. E a gente se vê na próxima semana aqui novamente. Até mais. Beijos. Tchau.